Amém? Vamos estar dando continuação à nossa aula aqui, seguindo a lição. Eu vou ser breve. Aleluia. É preciso mudar o foco da atenção. Já falamos disso, sobre os obreiros. Vamos agora no item B do 3, o item B. De quem é a igreja? Encontramos duas metáforas no versículo 9. Lavoura de Deus e edifício de Deus. Com a primeira, o apóstolo dá a entender que o trabalho do que planta e do que rega produz um resultado que não lhe pertence. A lavoura é propriedade de Deus. Com a segunda, Paulo ensina que os obreiros não passam de construtores, pois o edifício que levantam está edificado sobre um alicerce, que não foi estabelecido por eles. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O edifício pertence a Deus. Aqui vai uma pergunta. Quem nós edificamos como igreja? A própria igreja. A própria membresia é edificada pela palavra do Senhor. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. E o que é edificado somos cada um de nós, que somos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Então, por isso não temos que ter partidarismo de um ao outro, mas sim pertencemos a Cristo, porque nós somos edificados sobre esta rocha firme que é o Senhor Jesus Cristo. Devemos ser lembrados, muitas vezes, que a igreja pela qual lutamos não é propriedade nossa. Somos apenas servos, às ordens de um Senhor. E quem pertence todo o resultado do nosso labor? É Ele que deve ser glorificado em tudo o que fazemos. Então, em tudo que você fizer, o nome do Senhor deve ser glorificado e exaltado. Aí vai aquele que anda em espírito ou aquele que anda na carne. Será que o que nós estamos fazendo glorifica o nome do Senhor? Fica uma questão a se meditar. 1 Coríntios para hoje. Um jovem italiano. Tem a revista aí? É o Eric? Christian? É Christian. Coríntios para hoje. Depois do item 3 lá. Como uma pessoa que pensa ser dona da igreja nos dias de hoje. Qual a diferença entre ela e um irmão que atende que apenas instrumentos do Senhor é que ele é o dono de todos? Em qual grupo você se encaixa? Irmãos, você se encaixa naquele que reconhece que Deus é o dono da igreja ou se encaixa naquele que acha que é o dono da igreja? Porque quando nós estamos fora do foco, nós achamos que nós somos certos, corretos, tudo que a gente faz é digno de honra, digno de ser exaltado, e o outro não. Mas Deus dá honra a cada um conforme o seu trabalho, conforme aquilo que ele faz, pratica, Deus vai exaltando a vida de cada um e assim a igreja é edificada. Item 2. Deus julga os obreiros. Paulo ainda continua a considerar o problema das divisões em Coríntio, mas agora nos remete a uma reflexão sobre como o Senhor considerará as obras dos crentes quando ele regressar. É muito importante que a sua obra, que a minha obra, seja como uma obra de ouro. Por quê? Porque pelo fogo esta obra será provada. Então, como vasos de barro, que tem o tesouro de Deus dentro, tudo que você fizer manifestar, que seja algo dos tesouros de Deus, algo de ouro. Porque o ouro, quando ele passar pelo fogo, ele vai ser refinado. Ser refinado é uma coisa, ser destruído e consumido é outra. Pensa nisso. Tudo que você fizer seja para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso, que o nome do Senhor seja enaltecido e engrandecido na sua vida, para que seja uma obra dourada, uma obra espiritual, nos arremetendo ao ouro. Porque cada vez que a sua obra, que você fizer, passar pela aprovação do fogo, Deus vai estar refinando você cada vez mais. Vai estar tirando a sujeira, os corpos estranhos, o metal pesado, que é o ouro, vai ficar, e a sujeira vai ficar por cima. Deus vai limpar aquilo ali, e a sua obra vai ser cada vez mais fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Cada ato seu, cada bondade sua, cada palavra pregada no Espírito, cada
gesto que você fizer, cada testemunho que você fizer vai estar honrando o nome do Senhor a ponto de manifestar você como vaso de barro, o tesouro de Deus que está dentro de você. Pescou a ideia? Então é a obra de ouro. Porque quando ela passar pelo fogo, ela vai ser provada e refinada, não vai ser destruída como a prata, como a palha, como a madeira. Então são obras a serem provadas. Naquele grande dia a gente vai ter um julgamento diante do trono branco. Ele vai estar eu e você, todo mundo. Grande e pequeno. Grande na estatura, grande na posição social. Lá vai estar reis, vai estar presbíteros, diáconos, diaconisas diante do trono de Deus. E lá vai ser provada a sua obra. O que você fez de bom e o que você fez de ruim. Se for palha, vai se queimar, você vai ser envergonhado, mas porém vai ser salvo. Como diz o pastor uma vez numa reunião de obreiro, ele puxou aí da gente, vai ter gente que vai subir mal porcamente e vai subir para o céu, misericórdia. Vai chegar lá com a pedrinha do galardão no bolso, não vai ter nem pingente para colocar, quanto menos coroa, né? Aí é aquela obrinha de pau, de madeira, de palha. Mas tudo que a gente fizer agora, põe isso na nossa mente, eu pus isso na minha mente. Tudo que eu fizer vai ter que ser para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Vai ter que ser algo sólido, firme como ouro, né? Algo de valor para o Senhor. Não para me exaltar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na minha vida. Assim o ministério a qual eu pertenço vai fazer obras para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. O resultado disso é a salvação de almas. O resultado disso são pessoas firmes na presença do Senhor. O resultado disso saquear o inferno e povoar o reino de Deus. O pastor Alves ele fala que ele não quer quantidade, mas ele quer que as pessoas permaneçam firmes na presença do Senhor. Eu tenho um pensamento quanto a isso, eu tenho vontade muito de encher a igreja de almas, mas com o pensamento de que quanto mais pessoas são salvas, mais pessoas se convertem, essas pessoas vão estar dentro da casa do Senhor, mas com quantidade cheia de qualidade. Você vai estar saqueando o inferno. Quanto mais você encher a casa de Deus de pessoas que querem louvar a Deus em espírito e verdade, mais o inferno vai estar perdendo, mais o reino de Deus vai estar ganhando. Então é preciso encher a casa. Casa cheia. Não de pessoas que vão estar se perdendo na obra, ou que vão estar só fazendo número. Não, mas pessoas a qual a gente vai estar saqueando o inferno. Esse é o pensamento que tem que ser nosso. Quero encher a casa de Deus, mas encher de pessoas escolhidas que vão realmente fazer a obra do Senhor. A gente tem que ter esse pensamento. Não é só de encher a casa para ter quantidade, mas é para encher a casa para povoar o reino dos céus e saquear o inferno. Fundamento da construção. Paulo se comparou a um prudente construtor. Trabalhava como um experiente e habilidoso mestre de obras, distribuindo a tarefa a cada operário. Mas a obra que realizava tinha o fundamento certo. Só existe um fundamento sobre o qual se pode erguer o edifício espiritual, Jesus Cristo. Cada obreiro, porém, é responsável quanto ao modo como realiza esta obra. Cada um de nós somos responsáveis por aquilo e por quem nós edificamos com a palavra do Senhor. Temos que ter uma grande responsabilidade com isso. A revelação da qualidade da obra. Paulo tem em mente a chegada daquele dia, quando se tornará manifesta a verdadeira natureza das obras do cristão. Será que nós estamos fazendo só para aparecer na live? Eu vou louvar lá porque é bonito, eu vou aparecer na live, vou aparecer no YouTube. Vão dar like. Não, eu estou fazendo aqui porque eu estou aparecendo porque eu sou o cara. Não, eu estou fazendo aqui, vindo aparecer aqui porque eu sou vermelhinho. Ou não. Eu estou fazendo para aparecer, né? Ou para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim vai ser naquele grande dia. As obras serão provadas pelo fogo. O rigor do teste. O teste será pelo fogo. O que dá a ideia de uma prova rigorosa. O valor das obras poderá ser comparado ao ouro, ou a prata, ou a pedras preciosas. Materiais valiosos, que, quando submetidos ao fogo, têm expurgadas as impurezas, ou a madeira, ou a feno, ou a palha, materiais que não resistem ao fogo. Foi aquilo que nós decorremos. Se a sua obra for uma obra de prata, ou de ouro, ou de pedras preciosas,
tudo que você fez com sinceridade para Deus, no dia da aprovação, só vai ser refinado, só vai ser dado brilho e polimento, né? E você vai receber o seu galardão por tudo aquilo que você fez. Não para o homem, não para o pastor, mas para o Senhor. Né? Uma dedicação à obra de Deus. Tudo que você fizer com carinho para Deus, seja o que for. Né? A gente hoje estava chegando aqui na escola dominical, o Fernando estava tirando um matinho do chão para receber o galardão dele. Cuidado com a obra. Tem gente que tem vergonha de tirar o matinho do chão, mas quer aparecer na live. Que acha que brilha mais. Né? Quer aparecer no selfie com o pastor, mas não quer aparecer com o irmãozinho ali. Não quer tirar. Não quer tirar o lixo do banheiro. Não quer lavar o chão da igreja. O grande problema é que vai muito da intenção do coração. Isso mesmo. Fazer tudo para as pessoas se perdem. Acham que elas não têm identidade quando elas fazem para mostrar para os outros. Que a palavra do Senhor vai dizer que tudo que a gente faz é para a honra e a glória do Senhor. O louvor do Senhor. Então, se eu estou fazendo pensando no meu irmão, a intenção já está errada. Então, você já está errando, você já está pecando. Glória a Deus. Irmãos, jovens, vocês têm vindo na célula dos jovens? Levanta a mão quem veio, que está aqui, que veio. Amém. Amém. Deus acaba de dar um livramento para vocês de repreensão, glória. Deixa quieto. Deixa para a próxima. Deixa o cajadado para a próxima. Glória a Deus. Aos jogadores aí que gostam de jogar a bola, que se não vier na célula, nem adianta aparecer no campo. Hein? Ô, glória. Isso é de Deus, hein? Aleluia. Olha, tem aí, ó. Resultado final do teste. Resultado final do teste, item B. Será determinado se o obreiro receberá ou não o galardão. A pastora Sandra Fidelis, ela falou que o nosso galardão, na interpretação dela, que Deus deu revelação para ela, pode ser o corpo glorificado que nós vamos ter. Amém? Mas o que você quer dizer com isso, irmão Austin? No dia do arrebatamento, essa carne corruptível que nós temos, isso aqui, vai ser transformado num corpo glorioso. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Vai ser majestoso, vai ser grandioso. Vamos receber um corpo glorificado. O que eu estou falando tem base bíblica, tá, irmãos? Está em Coríntios, se eu não me engano. Então, de acordo com a obra que você fizer, é o corpo que você vai ter lá no céu. Se você quiser... Então, tem fundamento a Liga da Justiça, os Avengers, eles tiraram isso de alguma coisa. Tiraram isso de algum modo. Né? Alguém viu isso e relatou ali para os homens. Quer dizer, se você quiser ter um corpo glorioso, né? Como se fosse um corpo de super-herói, ter habilidades, porque você vai precisar desses dons para governar com o Senhor Jesus 1000 anos aqui, isso é Bíblia. A terra é nossa. Né? Porque nós vamos herdar ela junto com o Senhor Jesus. E isso pode ser um galardão. Aí, se você fizer uma obra de madeira, de palha, será que corpo que você vai ter lá? Né? Já parou para analisar? Imagina aí eu feio esquelético aqui, faço a obra de madeira e de palha, chega lá, recebo um corpo pior do que eu tenho agora. Eu não vou querer não, pelo amor de Deus. Chega lá, vou querer ter um corpo glorioso, um corpo majestoso. Se a sua obra for de palha e de madeira se queimar, isso que eu estou falando. Então vamos fazer a nossa obra como se fosse de ouro, uma obra de prata. Deus não se deixa escarnecer, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, é aquilo que ele vai colher. Se semear na carne, da carne colherá corrupção. Mas se ceifar no Espírito, vai colher o quê? Vida eterna. É bem interessante essa colocação que o Washington colocou, gente, que a única coisa nessa terra que se você crê ou se você não crê, a única coisa nessa terra, se você crê ou se você não crê, se você é crente, se você não é crente, é a colheita daquilo que a gente planta. Se eu planto tomate, eu vou colher tomate. Não tem essa de colher pepino. Certo? Então, se eu planto
no reino, eu vou colher no reino. Se eu planto nessa terra, eu vou colher nessa terra. Então, se eu creio ou não creio, isso aí é da concorrência. Se você não crê, você está lá na concorrência. Mas aqui, aquele que crê ou não crê, naquilo que planta, vai colher. Então, que as nossas sementes sejam as melhores. Que o nosso plantio seja as melhores, porque você vai colher. Vai chegar a vitória, é certo. É muito importante a gente ter esse entendimento. Aquele que estuda vai colher sabedoria. Aquele que se aplica vai colher resultados. Amém? Então, que a gente tenha entendimento que o que a gente plantar aqui, seja eu crendo ou não crendo, eu vou colher aquilo que plantei. Então, eu não estou indo só na tendência do mal, mas sim do bem. Se eu colher frutos que eu desejo colher, eu vou colher. Amém? Amém, irmãos? Eu quero dar um testemunho aqui. Eu quero dar um testemunho aqui. Para mim é vergonhoso. Eu tenho vergonha desse testemunho. Mas infelizmente, quando eu casei, assim que eu casei, eu tinha problemas com pornografia. Isso é muito sério. É sério isso, é vergonhoso. Mas à medida que eu fui observando a palavra de Deus, eu era diácono numa congregação. Diácono, eu já tinha passado de obreiro para diácono, porque ela causa muitas complicações no casamento. Você abre a porta, Jezabel é um portal. Então você abre muitas portas. Quando você abre o seu celular e o vídeo de pornografia, assim como a nossa irmã Suzana já disse, você abre um monte de janelinha de portal e passa um monte de demônio ali. Aí vai o primeiro demônio, o demônio da finança, o demônio vários. E a sua vida vai de mal a pior. Mas, à medida que eu comecei a pesquisar, né, a ler sobre esse fato, sobre a pornografia, e quando eu fui adquirindo conhecimento espiritual, quando eu fui, né, tendo conhecimento, eu fui rejeitando aquilo. Porque tem vícios, né, que você não consegue parar de uma vez por todas, não é cortado assim. Tem que ter um conhecimento, tem que ter uma luta, uma batalha espiritual, tem que ter uma vida de jejum, de oração, até o ponto da sua consciência e do seu subconsciente rejeitar aquilo. Você sabe que é errado, você não quer mais aquilo, a sua mente está condicionada à santidade e a não querer mais aquilo, aí você passa a rejeitar. E isso para outros vícios também, como o álcool, as drogas ilícitas. À medida que você lê a palavra, adquire um conhecimento, você começa a rejeitar, e começa a ter santidade, você começa a trazer saúde espiritual para o seu corpo. E a pornografia ela traz um mal tão grande que o seu corpo começa a sentir. Você começa a denegrir o seu corpo, a sua mente. Eu vou dizer uma palavra aqui que eu não gosto muito. A pornografia é como se fosse se a sua mente fosse estrupada. Para mim é isso, é algo abominável. Né? E você muda os olhos como você vê a pessoa do sexo oposto, você julga errado, você muda o seu discernimento, você acha que aquilo ali acontece, na realidade não acontece como aquilo ali acontece, entendeu? Então você acaba criando sequelas muito grandes na sua mente, e a mente começa a ficar cheia de porcarias que não tem nada a ver. Por isso, enche a sua mente de conteúdo que é de Deus. Se você tem algo, aleluia. Se você tem uma dificuldade, seja ela qual for, pesquisa sobre ela. Busca os remédios, busca o remédio. O remédio é esse, a palavra do Senhor. Busca o remédio que você pode ser curado, sanado, resistir. Né? Porque o pecado ele não é vencido, ele é resistido. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque a gente é tentado a todo momento. Isso é tentado pelas nossas concupiscências, como foi falado aqui. Já foi falado aqui, nós só somos tentados por aquilo que a gente já está impresso em nós, o pecado que há em nós. Né? Naquela época eu não tinha dificuldade com bebida, com droga, isso aí não enchia os meus olhos, mas da pornografia já era um problema sério, que se arrastava já comigo. Eu falei, é hora de expurgar isso aí de uma vez, de resistir. E é somente pela palavra de Deus. Se você tem alguma dificuldade, seja ela em qual área for, trate ela com a palavra de Deus. Leia, pesquise sobre isso. Tem pregações sobre esse assunto ao qual eu falei aqui, que só Jesus na causa. Só de você pregar, se ouvir, você já falou, tem que me converter. Tem que aceitar Jesus de novo, né? Passar pelas águas de novo.
porque é sério. Porque naquela época eu era um obreiro, eu era um diácono, já estava participando do rol de responsabilidade da igreja. Aí me fala um negócio, você é cheio de pecado, você vai ministrar, vai tirar o diabo de quem? Eu já começa por aí. Já está com ele, ainda vai arrastar a multidão. E se for orar, ainda cai demoniado junto ainda no meio. Ainda, só Deus, não fala. Aqui o resultado final. Será determinado se o obreiro receberá ou não o galardão. Sofrerá ele o dano? Não significa perda da salvação. Isso se confirma com a expressão que segue. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. O crente cuja obra será comparada ao material que o fogo extingue, não receberá galardão, embora seja salvo. Imagina você só receber só a salvação, só o galardão fica para trás. Aí, como foi o pastor disse, como ele, numa reunião de obreiro, carinhosamente ele quase arrancou nossa orelha. Mal porcamente ele subiu ao céu. Eita glória, hein? Que beleza, que maravilha. Pensou? Chegou lá aos trancos, barranco, quase indo lá chegou no céu pelo portão, mas vindo na beiradinha do inferno, chegou lá, o Senhor Jesus te dá um tapa na sua careca, pode entrar, né? Foi por um fio, hein? Pensou? Misericórdia. Aí, sentado na roda lá na mesa do banquete, aí tá, sei lá, só com a pedrinha no bolso. Todo mundo com a coroa quase pesando na cabeça assim, os galardão, os corpão glorificados lá, coisa e tal, eu ser raquítico. Vai ter isso, irmão, pode crer, tá na palavra do Senhor. Vamos ficar para a nossa meditação. Para que os cristãos atentam a seriedade do que os obreiros devem construir, Paulo introduz uma pergunta que já inclui em si mesma a resposta. A igreja é santuário de Deus. Ele está pessoalmente presente pelo seu Espírito em todos os membros da igreja, que junto constituem o corpo de Cristo. Eis a razão pela qual se deve encarar a obra de Deus com muita responsabilidade. Será que nós estamos tendo responsabilidade com a obra do Senhor? Que a obra não é nossa, a obra não é do pastor, mas é do Senhor. O Senhor é dono da igreja, de cada um de nós. A advertência contida no versículo 17 demonstra a gravidade da existência de divisões na igreja de Corinto. Por ser santuário de Deus, o homem que não age corretamente na sua relação com a igreja é culpado de grave pecado. O ofensor haverá de receber o castigo na proporção em que comete. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aí eu fico pensando no meu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Aí eu fico pensando numa pessoa que bebe, fuma, que cheira, que se introduz, né, a sua mente a um monte de coisa errada, ela está se destruindo. E o mais ruim, Deus vai destruir. Então o nosso corpo, né, é templo do Espírito Santo de Deus. A nossa mente tem que estar cheia das coisas que vêm do alto, né, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Eu estava falando para o meu filho Richard, perguntando para ele onde estão seus avós, tanto o paterno quanto o materno. Hoje eles são falecidos. Mas o que agravou até chegar ao falecimento foi o cigarro e a bebida. Fica o exemplo. Aí, os demônios hereditários da família pararam em mim. Cortei isso, essa maldição. Mas se você quiser continuar com elas, aí é contigo. E as consequências são ruins, porque hoje, quando é jovem, tem 22 anos, tem 23, tem 25, você está no auge da sua saúde. Mas e amanhã lá com 50 anos, se você chegar, se Jesus não voltar antes, você vai matando seu corpo aos poucos, vai denegrindo a construção que Cristo comprou, pagou um alto preço na cruz do Calvário. É uma coisa muito séria a se pensar, né? Então nós devemos muito bem cuidar desse corpo físico, né? E para que
o Espírito domine sobre a carne. Coríntios para hoje. Deus vai pedir conta daquilo que fizemos em sua igreja. De que maneira essa verdade impacta você? Quão cuidadoso você tem sido com as atitudes e serviço em relação à sua igreja local? Faça uma autoavaliação. Em seguida, ore pedindo ao Senhor que ajude a ser autêntico no exercício do serviço cristão. Então, como foi falado, nós não fazemos para o homem, nós fazemos com sinceridade para Deus. Se você faz com sinceridade para Deus, com certeza você vai receber o seu galardão, porque quem trabalha na obra do Senhor não trabalha em vão. Deus, ele não deve nada para ninguém. Ele vai te retribuir segundo a sua boa vontade, trabalhando na obra do Senhor. Item 3. Como eliminar as divisões? Pedir para o irmão Júlio estar lendo para nós, em nome de Jesus. Item 3. Como eliminar as divisões? O tema da sabedoria do mundo e da futilidade de qualquer tipo de vanglória, baseada em líderes de grande capacidade, para mostrar que essa tendência pode ser corrigida quando a igreja possui o conceito exato de ministério. Amém? Não é vangloriar-se. Muitas das vezes, Deus nos dá dons, certo? Dons espirituais, que nos levam a fazer coisas extraordinárias movidos pelo Espírito Santo de Deus. E isso não deve ser causa da gente se vangloriar por isso, mas dar toda a honra e toda a glória para o Senhor. Porque é o Espírito de Deus que age em nós. O pessoal lá no serviço costuma falar que um ou outro é o cara. Agora vocês pesquisam na internet o que está escrito no viaduto de Guará. Vocês nunca mais vão querer ser o cara. Pesquisa lá na internet, não sei se está escrito assim, parece. Já passaram pelo viaduto de Guaratinga, tá? Vê lá o que está escrito lá. Não pode, tá repreendido. Você vai ter que pesquisar, vai ter que passar lá para ver e... Coitado do cara. Então a gente não pode querer se auto-vangloriar, mas sim dar toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Juan, Davi, leu o item 1. A visão correta de quem ensina. Visão correta de quem ensina. É bastante fácil que tenhamos conceito errado acerca de nós mesmos. Por isso Paulo advertiu, ninguém se engane. Talvez alguns mestres em Corinto se fizeram passar por homens de grande sabedoria. O apóstolo se dirigiu a eles e a qualquer pessoa que possui um conceito elevado da sua própria sabedoria. Se alguém deseja ter verdadeiro discernimento espiritual, tem que se tornar o mundo o que eu chamo de louco. A verdadeira sabedoria que está contida no Evangelho é achada quando se renuncia à sabedoria deste mundo. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3,19. Com a sabedoria humana, por mais que insistisse, o homem jamais poderia elaborar um plano de salvação eficaz como o elaborado por Deus. Ele triunfa sobre a sabedoria humana, a fim de realizar os seus propósitos. Nem mesmo toda a erudição dos homens poderia frustrar os planos divinos. Amém. Erudição. Pessoa erudita que tem conhecimento cultural vasto sobre um determinado assunto. Erudito. Uma pessoa erudita. Uma pessoa que tem conhecimento cultural vasto em determinado assunto. Música, conhecimento do mundo. A pessoa é PhD naquilo. Isso não serve para Deus. Conhecimento nosso tem que ser conhecimento espiritual da palavra do Senhor. Então não adianta ser uma pessoa cheia de filosofia, cheia de estudo, que conhece isso, aquilo, outro, né? Ser uma pessoa erudita, né? Uma pessoa de conhecimento cultural, mas sim uma pessoa que conhece e maneja bem a palavra do Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus em si. É por isso que em Mateus capítulo 11, versículo 25, né, Jesus ele fala, ele dá glórias ao Senhor. Abre aí Mateus 11, 25.
Então ali Jesus ele glorifica a Deus, ele exalta o nome do Senhor, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e as revelou a nós, os pequeninos. Então não é o diploma de PhD em Harvard, de doutorado, de mestrado, que vai trazer a diferença no reino espiritual, mas sim aquele pequenino, humilde, que é como vaso que tem os tesouros de Deus dentro. Aí, por isso que, senão estaria aqui na frente políticos, estaria aqui na frente doutores, né? Aqueles que ministram na USP, aí nas faculdades, não estaria, né? Alguém simples aqui como eu ministrando a palavra do Senhor para a igreja. Deve-se considerar aqui que Deus não condena a sabedoria relacionada com a ciência, a filosofia e a outros campos do saber humano. Ela é necessária e é uma dádiva de Deus. Mas a sabedoria que inclui o temor do Senhor, Provérbios 1:7, e a cruz de Cristo é vã e inútil, mas questões relacionadas a Deus. A salvação é a verdadeira, a salvação é a verdade espiritual. O Senhor Jesus fez outra oração para os apóstolos: Senhor, santifica-os na verdade. A verdade é o quê? A tua palavra. A palavra do Senhor é a verdade. Na verdade, nós devemos ser santificados. Toda a verdade espiritual está na palavra do Senhor, o caminho para a salvação. A Annalise vai ler a visão correta sobre quem possui o que ou quem. Ah, todos são da igreja. 1 Coríntios 3, 21, 22. É para segurar? Não havia nenhuma razão para os crentes coríntios se gloriarem nos homens. Eles deveriam se alegrar pela providência de todos os fiéis líderes que Deus lhe enviou, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Se a igreja tivesse sido cuidadosa para entender a seguir tudo que aqueles 3 homens ensinaram, estaria unida, e não dividida. Eles cooperaram com Deus para suprir as necessidades espirituais dos crentes, um de um modo, outro de outro, como lhe aprouve. Amém. Quem anda espiritualmente, ao contrapartida de quem anda na carnalidade, hoje a gente passa por um quadro de uma situação que aquele que cuida está de pé, ele começa a julgar aquele que está no lamaçal do pecado. E se nós formos espirituais, ao invés de nós estarmos julgando, ou deixarmos de estender a nossa mão, porque pela nossa concepção, aquela pessoa se desviou, mas ele conhece a palavra, ele escolheu, está ali nas drogas, está ali fazendo uso de coisas que não convém, deixa ele lá. Mas não é assim dessa maneira. Quem é espiritual vai pensar de outra forma. Por mais que a pessoa até mesmo rejeite a ajuda e esteja nas garras do diabo, muitas das vezes manifestando possessão mesmo, né? Se a gente não pode chegar até ela, se aproximar para falar algo, a gente vai orar a Deus, buscar a libertação e não vai abandonar, não vai rejeitar. Hoje nós temos um ministério pessoal nosso que é de ter amor para com as almas, para que assim a gente consiga alcançá-las. Isso é muito sério a gente pensar dessa maneira, porque muitas das vezes a pessoa está lá endemoniada, a pessoa rejeita ajuda, está na carnalidade, está morrendo, tanto espiritualmente quanto fisicamente, nas drogas, na bebedice, na prostituição, na imoralidade sexual, e a gente que estamos de pé, muitas das vezes de vestes limpas, né, entre aspas, a gente já fez tudo o que foi possível, deixa ela lá. Não é assim que Deus quer. Por mais que a pessoa seja desta maneira, pelo menos a nossa oração nós temos que fazer para essa vida. E ter investidas. Se não for possível investir hoje, falar com ela, vai ser amanhã, pedir direção de Deus. Uma hora Deus vai abrir uma brecha para que essa pessoa abra o seu coração e ouça a palavra do Senhor. A gente vai fazer o resgate dela para o Senhor em nome de Jesus. Entender. Tudo é da igreja. Riquelme, poder falar em nome de Jesus? Tudo é da igreja. Não somente os bons líderes são da igreja, mas todas as demais coisas
que, que Deus concede para o bem dos seus filhos. Como cristãos, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Romanos 8,17. Somos participantes da glória de Deus em Cristo. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8,28. Amém. Aqui diz embaixo: o mundo é nosso, não apenas no sentido de que Deus criou para o nosso sustento e deleite, mas também no sentido de que os seguidores de Cristo herdarão a terra. Esse bairro é de Deus. Se é de Deus que é nosso Pai, é nosso. Não é do espírito mundano, não é do lixo, não é da prostituição, não é da boca, é nosso. Se nós andarmos apáticos, se nós andarmos indiferentes pelas ruas aí, vai permanecer assim. Temos que tomar posse daquilo que Deus nos deu, para os moradores daqui. E esse bairro é nosso, esse bairro é de Jesus. E o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Que Deus deu esse bairro para nós, para que a gente venha evangelizar, a gente venha ganhar essas almas para o Senhor Jesus. Então aí fica um renovo de mente. É assim que a gente renova a nossa mente. Muda nossas atitudes, nossos hábitos. É de Deus. Se é de Deus, a gente proclama que é nosso, é nosso. Então temos que ter uma atitude de quem tomou posse da terra. Essa terra é nossa. Porque quando o povo chegou na terra de Canaã para espiar a terra não era convidativa pelos gigantes que haviam lá, mas pelo fruto. Eram frutos que tinham que carregar com vários homens. Mas daí aqueles sem visão falaram: mas lá tem gigante, lá tem luta, lá tem nós, tem todos os moradores de lá. E ali só 2 homens com visão que tiveram a visão correta. Então nós temos que ter a visão correta. Nosso bairro tem prostituição? Tem. Tem adultério? Tem. Tem tráfico de drogas? Tem. Mas Deus deu esse lugar para nós evangelizar e ganhar essa alma para Jesus, transformar, né, esse lugar através da palavra, do bom testemunho e da obra do Senhor. Eu fiquei pensando assim, a nossa referência lá é o céu. A gente pode começar com pequenas atitudes. Eu penso assim, né? Por exemplo, vocês moradores aqui, ou até eu não sou moradora aqui, mas penso dessa maneira. Se todos vocês, principalmente os aqui da igreja, nós somos a igreja aqui, nós que somos diferentes, nós queremos melhoria para o bairro, porque esse bairro é Senhor. Como é o modelo do céu? Um exemplo. Vamos começar com coisas pequenas, a gente passa pela rua e vê um papel no chão, eu tenho certeza, se cada adolescente aqui, se cada adulto aqui, viu um papel no chão, começar a jogar no lixo, as pessoas vão estar vendo aqui, vocês começando a fazer a limpeza de coisas pequenas. Viu um irmão, uma pessoa precisando de uma ajuda, os adolescentes, que seja, gestos de amor, ajuda a carregar uma sacola. Eu acho que essas coisas pequenas vão começar a fazer diferença num bairro, né? Se aqui tem uma imagem de um bairro sujo, você vê os coletores, aqui é de tráfico, começa a abraçar, começa a demonstrar amor e não julgar, porque senão não sabe, não apontar, começar a demonstrar amor, começar a pregar Cristo com nossas atitudes. Eu acho que vai ter muita diferença, vai trazer um impacto muito grande sobre o bairro. Fazer isso dia após dia, todos os dias, não um dia, mas todos os dias. A outra passou e viu uma pessoa precisando, posso orar por você? Posso te dar um abraço? Se todos começarem a fazer essas pequenas diferenças, eu acredito que vai ter grandes mudanças. Pastor, com a oportunidade. Eu entendo que esse movimento nós vamos fazer no dia 1º, ou seja, amanhã, o dia do serviço, é só o pontapé inicial para aquilo que Deus quer fazer conosco, Igreja Metodista, na primeira região eclesiástica. Deus colocou isso no coração do bispo, para fazer o dia do serviço, no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Mas Deus está colocando no meu coração já há alguns dias, e eu vou dar só um pontapé inicial que Deus tem falado no meu coração aqui. Nós somos a igreja aqui. Nós temos que fazer diferença aqui. Eu lembro uma vez eu fui dar um seminário, fui participar de um seminário lá na Cidade da Alegria, e das igrejas Assembleias de Deus lá, e era só para liderança. Tinha mais de 200 líderes entre pastores e líderes. E a pergunta que Deus me incomodou fazer para eles lá foi o seguinte: quantas igrejas tem na sua rua? Eu comecei com 4 igrejas. Tinha pessoas que tinham 4 igrejas na sua rua. E pessoas que tinham 3, 2, 1.
E aí eu perguntei, nessas vezes na rua, na pessoa tem 4 igrejas, quantos pontos de droga tem? Ah, tem 2, tem uma. Aí a pergunta que eu fiz é o seguinte: o que a igreja não está fazendo? Entende? O que a igreja não está testemunho? E essa questão que eu vou dar para o próximo, que é ver se a liderança aqui, se está vendo legal, uma vez a cada de tempo em tempo, eu não sei como é que vai ser, nós saímos aqui no bairro, escolhemos uma rua, pintar a rua, pintar o meio-fio, pintar o poste, aí daqui a um mês e pouco a gente vai anotar, pintar o lixo, troca a lâmpada, daqui a outro pinta a grade. Amanhã é só o início. Amanhã é só isso. Um ano que nós vamos, um ano de uma vida que nós vamos mudar o nosso país. Entende? Quando nós fizermos isso, as pessoas vão entender o seguinte: isto é igreja. Isso é igreja. Por quê? Eu me envergonho, eu sou isso, eu me envergonho em Atos Apóstolos, nós estudamos Atos Apóstolos aqui, em 3 anos. Olha, não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha carro, não tinha avião, não tinha jatinho, sabe? O máximo que tinha era embarcação e cavalo. Em 3 anos, toda a igreja, melhor, toda a Europa, conhecida na época, conheceu o Evangelho. 3 anos. Eles sendo perseguidos, sendo mortos, sendo esquartejados, indo para Coliseus. 3 anos. Aqueles homens e as mulheres levaram o Evangelho a toda a Europa conhecida naquela época. E aí nós? Né? Aqui na Morada da Barra, a outra comunidade conhece o Evangelho da forma que nós estamos pregando? Existe uma monte de pregação de Evangelho. Eu vou dizer que cigano chegar aqui, pastor, não vou na igreja não, porque o pessoal não gosta que eu vou lá com a minha roupa cigano. Eu não vou lá porque o pessoal fala que não posso usar a minha maquiagem. E aí? Será que isso conhecendo, sendo pregado o Evangelho de verdade? Eu costumo dizer que pior do que você não pregar o Evangelho é você pregar o Evangelho de uma forma errada. Você joga a pessoa fora e põe a igreja. Então, se nós estamos pregando, nós estamos diferente, aqueles coisas que eu cheguei aqui um mês. Eu não conheci esse Evangelho, não consegui a igreja da forma que é aqui, na verdade. Com amor, com carinho. Essa igreja que Deus castiga, Deus faz assim. Eu não conheci amor, eu não conheci essa igreja. Como que é assim? Dessa forma, sem conhecer o amor de Deus. Conhece a igreja, conhece a doutrina, porém não conhece o amor de Deus. E eu não queremos fazer o amor de Deus com as nossas atitudes. Não adianta você orar. Vamos pintar o meio-fio, pintar o lápis de lixo, vamos trocar a lâmpada. Se não tem, vou acionar o jogo da reunião. O que vocês fizeram, me dão um toque. Mas eu preciso que você me dê um toque naquilo que precisa realmente. Eu preciso trocar essa lâmpada aqui, o poste aqui está torto, a iluminação está ruim. E a gente começar a fazer as coisas aqui para nós marcarmos aqui como igreja do Senhor Jesus. Não é só levar o Evangelho, é levar condições de pessoa conhecer o Evangelho. Amém? O que o pastor e a Suzana falaram é de um amor, é de um carinho que contagia. Eu quero dar exemplo de coisas simples. Quando eu adentrei o prédio ali, adquiri um apartamento ali, não tinha luz na escada. Aí eu comentei isso com o Ivan, falei, não, eu vou te arrumar umas lâmpadas. Aí deu as lâmpadas. A gente procurou ver a fiação, foi, poxa, não dá para fazer ligação porque tá algum problema na fiação. Aí foi um morador lá, foi o irmão da Núbia, que mexe com eletricidade. Não, os fios estão trocados hoje, tem energia elétrica lá, tem uma lâmpada lá para você descer a escada. Já mudou a situação. Limpei lá o jardim em frente, foi roçado. Atrás tirando 12 carrinhos de mão de lixo. Hoje os próprios moradores, ao observar isso, estão cuidando melhor. Hoje estão fazendo lá uma calçadinha. Aí tem que começar. O outro morador que chegou lá trouxe dois tambores de lixo com tampa para ficar mais bonito. Então você vê que esse amor, essa atitude contagia as pessoas. Nós temos para vocês aí, começar a arrumar ali, começar aqui a arrumar um parquinho dos prédios. E sabe, isso expandindo. A pessoa fala, cara, peraí, por que você não sabe fazer isso? Nós amamos vocês. Não tem fazer diferença, né? É o amor que contagia. Quando eu chego lá, A vida é nossa. O sentido físico, a vida é dom de Deus, que devemos prezá-la no sentido espiritual. Nós a recebemos para praticar a natureza divina e para desfrutá-la eternamente. Aquele que semeia
no Espírito vai ceifar a vida eterna. Né? Fala de semeadura. A morte é nossa. O grande inimigo da humanidade foi vencido. Cristo venceu a morte. E por ele nós vencemos também. Paulo entendia que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas só que ninguém quer morrer. Quer desfrutar das coisas materiais a mais ainda um pouquinho. Né? Porque não entendeu a eternidade ainda, a salvação. Tudo vai ficar aqui, irmãos. Carro, né, o sapato da Lacoste, a camisa da Lacoste, a bolsa da Gucci, né, o Nike de R$1.000 que coloca no pé, chuteiro, vai ficar tudo aí. As coisas do presente são nossas, as boas e más. Em todas essas coisas temos a oportunidade de ser vencedores e de experimentar o amor de Deus por nós. As coisas futuras são nossas, certamente são mais as bênçãos celestiais. São nossas, são as bênçãos celestiais, das quais agora nós desfrutamos o mínimo. A igreja pertence a Cristo e Cristo pertence a Deus. Irmão Mateus, poderia estar lendo para nós, em nome de Jesus? Item C, a igreja pertence a Cristo, Cristo pertence a Deus. Aleluia. Nós somos propriedade de Cristo. Ele é a origem da igreja, a base para a sua unidade espiritual, a cura para as divisões. Se os olhos dos cristãos de Corinto estivessem voltados para Cristo, as divisões não ocorreriam. O maior motivo para se manter a unidade do Espírito é evitar as divisões na igreja, é saber que pertencemos a Cristo. O que Cristo é de Deus. Todos nós somos propriedade de um e de outro. Na oração sacerdotal, o Senhor valoriza o que ensina sobre a unidade, ao dizer, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Que todos sejam um, e como és, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós deveríamos aprender a manter a unidade com Deus Pai e Deus Filho. Eles são eternamente um em essência, embora sejam duas pessoas. A nossa fé tem que andar em conjunto com a nossa obra. O pastor falou do dia do serviço, falou desse propósito de nós estarmos prestando um serviço à sociedade, fazendo uma obra de paisagismo. Irmãos, eu penso comigo, a nossa fé tem que andar junto com a nossa obra. Igual o resgate, igual a consolidação. Nós podemos chegar numa casa, ali, igual a gente já chegou inúmeras vezes, já em casas que só a mão do anjo, situações de lixo, de podridão, de decadência psicológica e física, decadência assim. Não adianta chegar só com o pão. A gente pode levar lá uma cesta básica, pode. Vai resolver a vida da pessoa, pode até se pagar uma conta de água, uma luz, uma água para a pessoa. Mas o importante, além de fazer uma obra física, fazer uma obra assistencial, fazer uma obra espiritual na vida da pessoa. Leva o pão, dá para pagar uma conta de água e luz, a igreja não é para isso, mas se Deus tocar no coração, faça. Mas leve uma palavra, um jejum, uma oração, expulse os demônios, pregue a Deus para essa pessoa, a obra de Deus vai ser completa na vida dela. Não adianta nada você pagar uma conta, você levar uma cesta básica para a pessoa e virar as costas. A situação, a cesta básica vai acabar, a conta do outro mês vai vir. Mas se você levar Jesus para essa pessoa, a transformação, renovo de mente, ela vai conseguir se desfazer das obras das trevas, vai vir para a luz e vai se manter na presença do Senhor. Essa é a obra do Senhor. Nós vamos fazer uma obra material no bairro. Nós vamos deixar um legado espiritual. Deixe um legado espiritual por onde você passar. Faça uma obra física, uma obra material, mas sim faça também a obra espiritual. Evangelismo com testemunho, com oração, com jejum, para que essa obra fique escrita no coração com testemunho dessa pessoa. E essa pessoa seja salva, seja liberta, seja curada e restaurada pela obra de Deus.
fé e obra. Amém? Vamos estar finalizando aqui em nome de Jesus, que as horas já se foram. Conclusão. Entendeu o que é um crente carnal e um crente espiritual? Você conseguiu entender? Vai passando o microfone. Eu quero que os irmãos agora dar o seu relato de entendimento. Você entendeu o que é um crente carnal e um crente espiritual? Ana Júlia, começa aí, filha. Você entendeu? Com suas palavras. Fale com as suas palavras, minha filha, que você entendeu o que é um crente carnal e um crente espiritual. É, isso aí. Gente, eu aprendi com o Ivan, vocês estão aí assim, ó. Eu estou aqui, falei, meu Deus, a aula tá chata, então vou ter que fazer uma interação aí. Aí o pessoal vai tendo umas ideias. Bom, gente, eu entendo, tá, que um crente carnal e um crente espiritual. Um crente carnal é que anda sobre as suas vontades e os seus desejos carnais, que não te levam a Cristo. E o crente espiritual, aí atenção todos, o crente espiritual é aquele que anda em espírito, que anda segundo o Espírito Santo, segundo o que Deus nos direciona, segundo aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus? É o que eu quero fazer. Amém? Então aí tem uma diferença entre o crente carnal e um crente espiritual, nessas duas colocações que eu coloquei. Espero ter ajudado os próximos aí e acrescentando. Vai, minha irmã. 10 segundos. Aqui, ó, o Ricardo tá querendo falar. 10 segundos. Isso. Amém. Então eu vou para a próxima pergunta, então. Vou para a próxima pergunta. Alguém quer responder? O Rian quer responder. Vou falar logo. Então, não, tô vendo o vídeo mesmo. Fala sobre você conhecer a palavra de Deus e não praticar. Isso, boa resposta, parabéns. Boa resposta. Mais alguém quer se expressar? Não, né? De que modo a carnalidade provoca divisões na igreja? Alguém tem opinião? Alguém tem uma opinião? Riquelme, glórias. De que modo a carnalidade e as pessoas na carne ocasionam divisões na igreja? Para você. Quando tem ciúme. Aqui, eu tô falando aqui, ó. Vai, Rian. Vai, Juan. Aqui fala que também Tá na colinha. Na manifestação da carne, que fala aqui, ó. Crentes maduros são altruístas. Pergunta não. Ué, calma aí. Ei, meu. A pergunta é: o que causa divisão na igreja? O que a carnalidade causa divisão na igreja? Um querer ser melhor que o outro. Amém. Uma colocação: um porque quer ser melhor que o outro. Isso é andar na carne. É isso? Sim? Todo mundo concorda ou não? Concorda, Matheus? O Matheus quer dar a opinião dele lá. Dá a opinião aí, Matheus. Eu acho que vai muito do que o irmão falou na metade aqui. A igreja, ela se caracteriza muito pelas obras, pelo que a gente faz. Então, quando a gente acha que está fazendo a obra de Deus, mas a gente está saciando uma vontade nossa, ou querendo mostrar alguma coisa para alguém, isso é muito comum, a gente cai nesse erro. A gente começa a cair em concorrências, em cobranças, em querer fazer mais do que o outro. Aí esse é o caminho do desvio, né? Essa não é a terra boa. Agora, quando você faz, e aí foi falado pela irmã, pensando no que Deus está querendo de você, ou o que você está fazendo para Ele, realmente, de coração puro, você evita a divisão dentro da igreja, né? Aquela igreja verdadeira que está realmente preocupada, que o pastor fala muito, em amar o próximo. Amar o próximo é você querer ele bem, o bem-estar, não cobrar ele. Então isso é muito importante, a gente tem esse entendimento.
Eu acho que toda divisão morre quando se tem amor. Então, o amor, ele é o contrário da divisão. O amor, ele aproxima as pessoas. Mesmo que o outro não te ame. Mesmo que o outro tenha raiva de você. Então, um dos motivos que causa divisão, falta de amor. Vocês não concordam? Amém? Sim ou não? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Outra colocação, outra pergunta. Concorda que se os crentes corrigirem o foco de atenção, poderão evitar que a igreja sofra com a existência de partidos? Sim, né? Temos que manter o nosso foco em Jesus Cristo. Quando nós mantemos o nosso foco em Jesus, nós não perdemos tempo com picuinha, com ciúme, com partidos, né? Buscamos a estar agradando ao Senhor Jesus. Aí agora, sem ler aqui, interrompendo o irmão, foi mais ou menos uma deixa na hora da chamada, aí vem a pergunta que a revista vai fazer agora. Amém? Que a gente possa analisar aí o que a pergunta agora vai fazer. Conclusão, item 2. Qual tem sido a qualidade das obras? Na verdade, tem um excessivo aqui. Das suas obras. Das suas obras. Qual tem sido a qualidade das suas obras? Então é para você refletir aí. Qual tem sido a qualidade das suas obras? Aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Ah, Ivan, Deus não colocou nada na minha mão. Colocou sim. Se você é aluno da escola dominical, colocou. Amém? Ô, glória. As motivações com que as faz são corretas? Aí o nosso irmão colocou lá. As motivações têm sido as verdadeiras, as por amor, né? Lembre-se de que Deus não vê apenas o resultado de que é feito. Ele conhece as razões que impulsionam o crente a agir. Isso é muito sério, gente. A ação das suas obras não é para o homem. Quem conhece é Deus. Então você pode enganar eu, pode enganar o irmão, pode enganar o pastor, pode enganar o que você quiser. Mas Deus você não engana. Amém? Então as verdadeiras ações precisam ser para Deus. Amém? 3. Por que ainda há divisões na igreja? São a resposta das anteriores. Amém. Qual é a sua opinião sobre isso? As pessoas ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. Aprendem e não chegaram ao conhecimento da verdade. Mas a Bíblia fala que no meio do trigo tem joio, né? Então, vai não ter... seja eu o joio. que não seja eu. Não, que não seja a gente, mas sempre vai ter alguém assim. Mas o erro do cristão é querer arrancar o joio. É Deus que vai arrancar o joio. A colocação da nossa irmã é muito importante. É entender que no meio das nossas obras, do nosso esforço, vai ter um joio. Que esse joio não nos contamine. E que não seja a gente. E que não seja nós. Porque às vezes você está procurando o joio é você. Fala, tem joio ali, mas eu estou sendo. E outra, a gente não pode arrancar o joio, porque o joio nasce as raízes entrelaçadas com o trigo. Você pode arrancar Está querendo arrancar o joio e está arrancando o trigo junto. Joio é falso trigo. Bom, irmão. Explica o que é joio para os irmãos. Joio é o falso trigo. Ele parece com trigo, tem aparência de trigo, mas não é trigo. Na verdade, a aparência é a mesma, mas o joio é oco, não tem semente. Não tem semente. Isso. Ao Se você... Sai de palmas para a Júlia. Se a declaração do joio, se a atitude do joio te tira da presença do Senhor e da obra do Senhor, você não está sendo trigo. Você está sendo joio também. Você está sendo joio também. Você não pode parar. A primeira ação do crente, quando a batalha vem, é parar. Não pare. Igreja, não pare. Está tudo muito ruim, continua. Está tudo muito bom, continua. O casamento está ruim, continua. O relacionamento está ruim, continua. Está faltando dinheiro, continua. Estou doente, continua. Não pare, porque senão você vai ser equiparado a um ramo sem semente.
Eu quero dar aqui uma pequena, breve testemunho espiritual. A gente teve uma reunião na sexta-feira e foi uma benção, né? A gente, graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter o pastor Alves como pai. E ali eu estava em casa, aí eu estava discutindo relacionamento com a Renata, falei, nosso casamento tá ruim. Eu virei pro canto, emburrado, fiz bico, fiz assim, né? Ela falou, não, amor, vem cá, vamos resolver. Aí resolvemos. Mas, ou seja, alguém tem que tomar atitude de melhoria. Gente, ela é mais sábia do que eu sou mais... Então, aí eu estou na prova. Vai ter que esperar mais 7 dias para resolver. Mas glória a Deus. Aí a gente usa de longanimidade o domínio próprio, porque o inimigo vai tentar você aqui, ó. E é bem interessante que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Para o apóstolo Paulo, tudo começa com a falha em não compreendermos a realidade da unidade espiritual. Existe em nosso único possuidor. Então, foi o que nós falamos, foi falado aqui na sexta-feira, na nossa reunião. A falha começa quando não há unidade. A falha começa quando não há unidade. Então, se aquilo que o nosso irmão Mateus falou, se há amor, se há compreensão, se há distinção, amor à obra, há unidade. E quando há unidade, a gente é trigo, não é joio. Amém? Nós estamos concluindo para fechar, que aqui já se estenderam. Item 4. Considere o significado da igreja ser o santuário de Deus. Amém? E assim nós finalizamos. Eu peço desculpas pelo horário, mas eu creio que você sai daqui hoje santificado. Vou passar a palavra para o Ivan, que está fazendo a oração final. Amém, igreja? Gente, bênção de Deus. Quem foi abençoado em nome de Jesus? Nós vamos ser crentes melhores, sim ou não? Nós vamos mudar aí o nosso novo ciclo da maratona, sim ou não? Bênção de Deus. Hoje encerra aqui o ciclo. Semana que vem nós vamos estar aqui na maratona. Vai ser divulgada a pontuação. Vai ser divulgada onde acertamos e falhamos. E amanhã, todo mundo botando na prática o que aprendemos hoje aqui. Amanhã não tem prática amanhã. Amém? Nós vamos passar a palavra para o nosso pastor. Ele vai estar fazendo as considerações finais e orando por nós para encerrar. Amém. Eu quero chamar aqui o Marcos Zulu. Por favor. A palavra de Deus diz que aquilo que nós fazemos em oculto, Deus irá revelar e resplandecerá. Eu quando cheguei aqui, vi o Lu limpando a grama ali. Ele limpou o mato ali dentro todinho, foi limpando. E aí o Marcos fazendo o café aqui atrás, preparando aqui as coisas, cortando pão, preparando. Foi buscar lá pão 3 vezes. Ele pensou, eu acho que eu não percebi 3 vezes. Primeira vez não tinha pão. Depois ele foi buscar a manteiga. Depois ele foi buscar a mortadela. Eu falei com o do galão ali. Ele trocou o galão, lavou o galão, lavaram o banheiro, limparam a cozinha. Isso enquanto ele estava fazendo aqui. Ele achou que ninguém estava observando. E eu quero orar pela vida do Marcos Zulu. Porque não é somente a gente receber, é nós darmos também. Também para cá também. Eita, Jesus. Então eu quero louvar a Deus pela vida deles, porque eles prontificaram a trabalhar e fazer. Ninguém mandou, ninguém ordenou, ninguém pediu, mas eles ouviram o Espírito Santo. Amém? Porque nós fomos abençoados. Quem gostou do café da manhã? Amém? Passaram manteiga, botaram mortadela, fizeram o café, adoçaram o café, prepararam a mesa, tudo com muito amor e carinho. Então eu quero apelar a vida dele, do Fernando, do Marcos e o Lu. Amém? Senhor, aqui está o Marcos, o Fernando e o Lu. Eu peço sua bênção sobre a vida deles, ó Deus amado. Que eles continuem, Senhor amado, se disponibilizando a trabalhar na tua obra, a fazer aquilo que o Senhor determina em seus corações.
que eles continuem ouvindo, Pai amado, a voz do Teu Espírito Santo. E, Pai, a Tua palavra diz que nós devemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a nós. Acrescente essas demais coisas na vida do Marcos, a vida do Fernando, a vida do Lúcio, Senhor. Que eles possam receber o melhor dessa terra. Que os sonhos deles, os projetos deles, se apresentados diante de Ti, sejam realizados segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Porque eu sei que a Tua vontade e o Seu querer é bom, perfeito e agradável. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Agora vamos orar para encerrarmos, amém? Pai, obrigado pelo encerramento, obrigado por esta aula, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua unção, pela Tua graça, pelo Teu poder, obrigado, Pai amado, pela Tua palavra que tem nos dado instrução. E, Pai amado, leva agora debaixo das Tuas asas para os nossos lares, no culto à noite, Senhor, que nós possamos estar aqui cheios do Teu Espírito Santo, recebendo a Tua palavra, que amanhã, Pai amado, no dia do legado, nós possamos fazer a diferença, marcar esse bairro com o Teu nome, com o Teu amor e com a Tua unção. Eu oro, eu Te agradeço, eu faço isso na Tua presença, meu Pai, meu amigo, meu querido, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor, o amor de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, meu amado, minha amada. E permaneça dessa forma, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja possa dizer amém. O que eu preciso fazer mais? Tem 2 quilos.